Fala galera da Educação Física Escolar, sou o professor Raul, mais conhecido como Xambinho. Aqui no nosso canal, toda segunda-feira tem uma dica de atividade para você que trabalha na Educação Física Escolar e também toda quinta-feira estamos trazendo aqui curiosidades, é, até opiniões sobre a nossa querida e amada Educação Física. Já falamos sobre LDB, já falamos sobre PNCC, já demos a nossa opinião sobre algumas coisas e hoje vamos bater um papo sobre avaliação na Educação Física. Ok? Então, dando uma de youtuber aqui, já vou pedir para você se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui, deixa seu elogio, sua sugestão, sua crítica e se você gostou, manda para a pessoa falando, meu, olha que massa esse vídeo. Se você não gostou, manda para ela também, fala, meu, olha aqui que esse professor está falando. O importante, galera, é ter likes, é ter vídeos, visualizações para o nosso canal, dar uma alavancada aí. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, sem delongas, vamos para o que interessa, vamos bater esse papo sobre avaliação. Já comecei com esse ponto de interrogação, porque para a gente da educação física, a avaliação, pelo menos para mim, em alguns momentos, é algo que tira um pouco o meu sono. Beleza? Vamos ver o que a Base Nacional Comum Curricular fala sobre a avaliação. Ela fala o seguinte: esse é um texto que eu retirei lá do documento oficial da base, ok, pessoal? Está lá. Se você procurar, você vai lá e dá uma olhadinha nele. Mas eu indico que você leia ele todo, porque é um documento grande, mas importante para você. As práticas de ensino comprometidas com a aprendizagem ativa dos alunos, de modo geral, precisam conjuntar três princípios básicos: os conhecimentos prévios e as experiências dos estudantes, o conteúdo a ser ensinado e sua natureza, e a variação de estratégias e o levantamento de múltiplas hipóteses didáticas. Pessoal, essa fala da BNCC já clareia um pouco a nossa cabeça, né? Eu particularmente gosto do documento, claro que tem as minhas críticas, mas eu acredito que do jeito que ele veio, né, já melhorou bastante. É claro que está longe de ser o ideal para o que a gente acha aí, né, sobre educação, mas já é alguma coisa bem direcionada ali, principalmente nós da educação física que tínhamos pouco esse direcionamento nos PCNs ali, no RCN, a gente tinha um direcional, mas era um pouco assim ainda na educação física. Agora a gente já tem as habilidades, já tem os objetos de conhecimento, já tem as habilidades específicas, então já melhorou um pouco para a gente poder fazer essa avaliação de forma mais efetiva, certo? A avaliação tem três perninhas, né? A avaliação diagnóstica, que é aquela que você realmente, ele ali já ali no anterior a gente falou respeitar o conhecimento prévio do aluno e ela é importantíssima para você saber como cada aluno chegou para você, né? Muitas vezes esse aluno ele não foi seu aluno, né? Você está começando a dar aula para ele agora, então você não conhece ele, você não sabe o que ele teve, às vezes vou dar um exemplo aqui, aluno de ensino fundamental, primeiro ano de ensino fundamental, anos iniciais ali. Ele veio da educação infantil. Muitas escolas, a educação infantil, a aula de educação física é ministrada pelo professor regente. E a gente sabe que, não desmerecendo a qualificação dos professores regentes, né, os pedagogos, mas não é a mesma coisa que você ter um professor de educação física específico desenvolvendo esse tipo de atividade. Então, é importante você fazer essa primeira análise, né, uma análise diagnóstica, para que você perceba como esse aluno está chegando para você, certo? E a partir daí você conseguir desenvolver ali as habilidades e as competências que você acha pertinente para melhorar a qualidade ali de cada aluno. Ai, Xambinho, mas para cada aluno, cara, tem que fazer, cara, cada aluno você precisa analisar cada um como um. Eu acho que isso é o que vai fazer você de diferente. A gente costuma pensar em valorização profissional, pensar em muita coisa, mas a gente esquece um pouco do que a gente precisa fazer também, né? Certa vez, alguns anos atrás, eu escrevi um artigo aí para uma revista eletrônica, né? Da educação física, onde eu falava que é importante você saber o nome do seu aluno, conhecer o seu aluno. Aí teve um comentário assim, pô, eu tenho 600 alunos, como que eu vou saber o nome de todo mundo?
Aí eu dei o exemplo do porteiro lá da escola, na época, né? Que a escola era uma escola de 2.000 alunos, ele sabia o nome do aluno, o nome do pai, o nome da mãe, o carro que o pai tinha. Então, se ele tem condições de gravar tudo isso, eu também tenho. Né? O mínimo, na verdade, é você saber o nome do seu aluno. Mas essa avaliação diagnóstica é importante para você saber como que o aluno está chegando para você. Até mesmo se você conhece esse aluno, essa primeira análise de pós-férias, né, ou de um ano para o outro, em algumas idades, esses 2, 3 meses de férias de um ano para o outro já fazem uma diferença gigantesca. Então, essa análise diagnóstica é importante. Eu estou falando da análise da educação física, tá, pessoal? É, então, não tem, sobre português, matemática, história, geografia é outra pegada. Formativa. Essa avaliação formativa é você avaliar o processo em si, né? Passo a passo ali, o que que você planejou que está dando certo, né? O que que o seu aluno realmente está aprendendo da forma como você tem planejado, como ele está evoluindo processo por processo, aula por aula, né? Habilidade por habilidade. Então, essa avaliação formativa, a avaliação da formação, é importante para que você tenha ferramentas, é, ferramentas possíveis para mudar o que está dando errado, vamos dizer assim. Falando um pouco do linguajar aí do futebol, sabe? Aquela parada, time que tá jogando, time que tá ganhando não se mexe, então, o time que tá perdendo tem que mexer. Então, você fez a diagnóstica, avaliou que o aluno precisa de tal habilidade. Vamos dar um exemplo aqui. O aluno do primeiro ano lá do fundamental, ele veio sem a habilidade de conseguir quicar a bola no chão e segurar. Eu preciso que ele aprenda. Então, o que que eu vou trabalhar para conseguir chegar nessa habilidade, certo? Para chegar nessa habilidade tem um processo. Eu preciso avaliar o processo. Eu não posso avaliar só o começo e o fim. Eu tenho que avaliar o meio. Então essa avaliação formativa é a avaliação do meio. E por fim, a avaliação somativa. Nós ainda temos um currículo somativo, um currículo que precisa de nota. Essa semana estava lendo um artigo muito legal, uma entrevista muito bacana do professor José Pacheco da Escola da Ponte, onde ele faz duras críticas sobre essa soma que existe, né? Quem já teve a oportunidade de ler, ele faz uma crítica gigantesca sobre o sistema de ensino, não só brasileiro, mas o sistema de ensino mundial. Mas o nosso currículo é um currículo somativo, precisa de notas. O que eu vejo são muitos professores de educação física dando nota assim, velho. Dá 10, tira meio ponto. Eu particularmente não trabalho dessa forma. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos no próximo como eu penso, certo? Até aqui, isso é um pouco da minha visão, na verdade, aqui nessa parte aqui, né, dessa diagnóstica formativa e somativa, é como eu vejo essas avaliações, mas são coisas que são, inclusive na BNCC é assim que está lá dentro do documento. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Eu, professor Raul Chambinho. Então, o que que eu faço? Eu faço 3 tipos de avaliação. Uma avaliação mais físico-motora, uma avaliação mais afetiva social e uma avaliação cognitiva. Por quê, meus caros amigos? Se você não sabe, eu vou te contar agora. Educação física não é só físico-motor. Dentro da sua aula de educação física, você não pode pensar que você só trabalha com o físico e o motor de seus alunos. Você trabalha questões afetivas, você trabalha questões sociais, você trabalha questão cognitiva. Então, é amplo, é mais amplo. E você não pode colocar tudo no mesmo. Vamos dar um exemplo aqui do, da matemática. O professor de matemática, se o aluno dele tirou 10 numa prova de adição e tirou 5 numa prova de subtração, ele não pode fazer 7,5 e falar assim, não, tá bom, tá na média. Não, o que, que ele precisa? Pô, a adição tá boa, tem que trabalhar a subtração, né? Às vezes o seu aluno físico-motor é excelente, mas ele socialmente é péssimo. Então você precisa trabalhar com ele a questão social. Às vezes, o seu aluno ele tem uma dificuldade físico-motora que está relacionada à questão cognitiva. E você precisa analisar isso para que você possa ajudá-lo de alguma forma. Então, essa separação eu faço para me auxiliar, principalmente na avaliação formativa, na avaliação do processo em si.
E é interessante, eu já tive uma experiência, foi muito engraçado, e essa história é verdadeira, pessoal. Estava eu, dei uma nota para um aluno e esse aluno, os pais vieram reclamar comigo, porque ele não costumava tirar pontos, sabe? A educação física era sempre 10, 10, 10. Aí eu tirei um pontinho dele ali e a família veio falar comigo. Eu não costumo falar com os pais na porta da escola. E na porta da quadra, né? E nessa escola a gente trabalhava em dupla, eu e uma professora. E a professora já estava dando aula para os alunos, eles vieram falar comigo e perguntaram por quê. E nisso a professora estava pedindo para o aluno tal fazer o que estava se pedindo. E aí e ele não estava respeitando a regra. E aí eu falei, exatamente no mesmo momento que eu estava falando para os pais, explicando para eles que eu tinha retirado esse ponto porque ele ainda estava com dificuldades de respeitar as regras. Mas rapaz, foi tão bonito que na hora que os pais olharam assim, aí eles ficaram até sem graça e pegaram e saíram. Então, conhecer o seu aluno é importantíssimo. E eu, pessoal, em questão de avaliação, sou muito cri-cri. Tanto que quando eu recebo um pai em atendimento, eu sei exatamente o que eu dei para o filho dele de nota, o que eu tirei, o que eu coloquei e o porquê. E também isso é importante. Para você ter uma segurança, para você passar uma segurança, você tem que ter a segurança. E para isso, você tem que ter tudo muito bem, principalmente quando a gente fala de nota, e principalmente quando você tira nota, você tem que ter muito bem preparado. Se você não tem, eu tenho uma memória boa, não vou mentir não. Olhei, bati o olho no menino, o pai vem e fala, às vezes eu não consigo lembrar mais ou menos quem é, mas se eu ver o rosto, na hora eu já sei o que que é, o porquê que eu tirei ponto, o que que eu dei ponto. Então isso é importante. Se você não tem essa memória, escreve, cara. Começa escrevendo, deixando tudo anotado. Mas é importante a gente fazer essa separação para a evolução da nossa área. A nossa área precisa evoluir e eu acho que uma das partes que a gente precisa evoluir muito é na questão da avaliação. Beleza, pessoal? Então é isso. Como eu falei lá no começo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Estamos praticamente uns YouTubers rumo ao Whindersson Nunes. Então se inscreva aqui, curta o nosso vídeo se você gostou, comente, mande para os seus amigos. E estamos lá no Instagram também, @tioxambinho. Se você quiser seguir a gente lá, segue lá que tá bem legal. Temos um Instagram muito legal também, pessoal, que se chama Programa de Treinamento Infantil. Um Instagram com conteúdo exclusivo para o mundo infantil, tá muito legal, então convido você para conhecer também. Beleza, pessoal? É isso aí, toda segunda e quinta tem diquinha aqui no canal para você. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.